Saudações, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Somos discípulos missionários do Cristo Vida. Estamos com o nosso programa Palavra do Reitor, no Santuário da Vida, Arquidiocese de São José do Rio Preto. Celebramos hoje o terceiro domingo do tempo da Quaresma, dia 8 de março de 2026. Na verdade, sois, Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dá-me água viva, a fim de eu não ter sede. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chamou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso,
Os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, agora neste 3º domingo da Quaresma, a Igreja nos apresenta uma longa passagem evangélica escrita por São João e que nos fala sobre o poço e a samaritana. O poço que é chamado e conhecido como Poço de Jacó e a samaritana que ali se encontrava naquele momento. Jesus é aquele missionário que, como exemplo para nós de igreja em saída, estava andando por todos os povoados para evangelizar. Sabemos que, sendo ele verdadeiramente Deus, também é verdadeiramente homem. E Jesus, fisicamente falando, estava cansado. Se repousou ali, do lado do poço, onde se encontrou com a mulher. Nós sabemos, como afirma São João no Evangelho, que os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus quebra tabu. Jesus vai além e ali ele pauta um diálogo com uma samaritana, sendo ele um exímio judeu. Jesus vai além dos preconceitos sociais e preconceitos religiosos. Ele se comunica e dialoga com uma samaritana. A mulher agiu com estranheza, porque sabia muito bem que os judeus não se davam com os samaritanos e vice-versa. E ele lhe pediu água. É claro que ele também falou à mulher sobre a água viva e a mulher não entendeu bem sobre o que Jesus estava lhe falando. A água que jorra para a vida eterna, a água que supõe vida, vida plena, vida do reino dos céus, para a qual nós devemos caminhar confiantes com os olhos fixos em Jesus. A mulher, em primeiro momento, não entendeu, mas Jesus lhe explica sobre o que significa esta água viva. E a mulher que não compartilhava da fé de Jesus, acabou lhe pedindo desta água, mesmo entendendo pouco sobre o que de fato Jesus estava lhe falando. E Jesus lhe oferece a verdadeira água que jorra para a vida eterna. A mulher se converte e se torna como uma verdadeira evangelizadora, pregando aos samaritanos quem de fato era Jesus. É importante frisar aqui que Jesus fala claramente à mulher quem ele era, o Messias, que se chama Cristo, aquele que veio para salvar o mundo.
Vejam, as pessoas, ao ouvirem as palavras da mulher, acorrem à presença de Jesus e comprovam que de fato ele é o Messias e se convertem e professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos fazer a mesma coisa, quebrar tabus como Jesus o fez, superando nossos preconceitos e prejuízos e, ao mesmo tempo, evangelizar, falar sobre as obras de Jesus e sobre Jesus a todas as pessoas e, ao mesmo tempo, nos colocar a ouvir, na escutativa, a ouvir a palavra das pessoas que testemunham Jesus para irmos ao seu encontro e alcançarmos a nossa conversão, para professar a nossa verdadeira fé. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de olhar para nós e averiguarmos aquilo que nós precisamos mudar para professarmos mais genuinamente a nossa fé. Que o Espírito Santo nos conduza e que o testemunho da samaritana hoje no Evangelho possa nos impulsionar, a partir de Jesus Cristo, a nos tornarmos cada vez mais igreja em saída. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.